Imagine que você tem o poder de controlar as suas reações diante de qualquer situação, por mais difícil ou dolorosa que seja. Imagine que você pode escolher ser feliz, tranquilo e sábio, independentemente das circunstâncias externas. Parece impossível? Pois saiba que isso é exatamente o que o estoicismo propõe, uma filosofia que ensina a arte de viver bem. Neste vídeo, eu vou te mostrar 10 vantagens de praticar o estoicismo, que vão te ajudar a lidar melhor com os desafios da vida, a desenvolver o seu potencial e a alcançar a sua felicidade. 1. Alcançar uma vida plena, significativa e feliz. Para que tal vantagem seja adquirida, o estoicismo nos exorta a praticar o autoconhecimento, que é o exercício da reflexão sobre si mesmo, seus valores, seus propósitos e seus defeitos. Assim podemos melhorar como pessoas, se reconhecermos nossas falhas e trabalharmos para corrigi-las. Para alcançar uma vida plena, o estoicismo também nos ensina a cultivar a gratidão, desenvolver nossa resiliência e seguir virtudes. O cultivo da gratidão está diretamente relacionado com viver o presente plenamente, sem nos apegarmos ao passado ou nos preocuparmos com o futuro. Desenvolver a resiliência é ver os obstáculos como oportunidades de crescimento, e não como fontes de sofrimento. Usando a razão para analisar os problemas, buscar soluções e adaptar-nos às circunstâncias. A virtude para o estoicismo é bem supremo da vida, acima de qualquer outro bem material ou prazer. Devemos agir de acordo com nossa consciência, seguindo os princípios morais universais, e ser humilde, moderado e disciplinados. 2. Aperfeiçoar as habilidades de comunicação e relacionamento. Muitas vezes, nos deparamos com situações em que precisamos expressar nossas ideias, opiniões ou sentimentos, mas também respeitar e compreender os dos outros. Como fazer isso sem se deixar levar pela ira, pelo medo ou pela vaidade? Como evitar conflitos desnecessários ou mal-entendidos? O estoicismo pode nos ajudar a desenvolver algumas habilidades essenciais para uma boa comunicação e relacionamento, tal qual o autodomínio, que é controlar nossas paixões e impulsos, para não agirmos de forma irracional ou imprudente, e buscar o entendimento mútuo, através da troca de ideias, informações e experiências, falando com clareza e precisão, sem ambiguidade ou exagero. 3. Aumentar a confiança, a autoestima e a autoeficácia. Esses são 3 aspectos importantes para seu bem-estar, para o seu sucesso pessoal e profissional. Para aumentar a confiança, o estoicismo ensina que você deve focar naquilo que depende de você, e não naquilo que está fora do seu controle. Assim, você evita se frustrar ou se angustiar com situações que não pode mudar, e se concentra em fazer o seu melhor com os recursos que tem. Na autoestima, o estoicismo ensina que você deve se valorizar pela sua virtude, e não pelos seus bens materiais, pela sua aparência ou pela opinião dos outros. Assim, você evita se comparar ou se inferiorizar com base em critérios superficiais ou ilusórios, e se reconhece pelo seu caráter, pela sua integridade e pelo seu esforço. E na autoeficácia, o estoicismo ensina que você deve agir de acordo com a razão e a natureza, e não com as emoções negativas ou impulsivas. Assim, você evita se deixar levar pelo medo, pela raiva ou pela ansiedade, que podem prejudicar o seu desempenho e o seu julgamento, se mantendo calmo, lúcido e determinado. 4. Reduzir o estresse e a ansiedade. Uma das principais ferramentas do estoicismo consiste em observar os próprios pensamentos e sentimentos sem julgá-los ou reagir a eles. Ao fazer isso, podemos nos distanciar das emoções negativas, como o estresse e a ansiedade, e perceber que elas são passageiras e não dependem de nós. Outra técnica estoica é a prática da indiferença, ou apatia, que significa não se apegar nem se abalar pelas coisas, não deixar os acontecimentos externos ditarem nossos sentimentos. O estoicismo entende que, em vez de se preocupar, ou se lamentar pelo que acontece no mundo, além disso, os estoicos cultivavam o hábito da reflexão, ou meditação, que consiste em examinar a própria vida e os próprios valores, buscando aprender com os erros e com os exemplos dos sábios. 5.
aprender a controlar as emoções negativas e a cultivar as positivas. Uma das principais ferramentas do estoicismo para lidar com as emoções é a distinção entre impressões e juízos. As impressões são as sensações imediatas que temos diante de um evento, como medo, raiva, tristeza ou alegria. Os juízos são as avaliações racionais que fazemos sobre essas impressões, como bom, mal, justo ou injusto. O estoicismo defende que as impressões são inevitáveis, mas os juízos são voluntários. Portanto, podemos aprender a controlar as emoções negativas e a cultivar as positivas, mudando a forma como interpretamos os fatos. Por exemplo, se alguém nos ofende, podemos sentir raiva e revidar, ou podemos pensar que essa pessoa está agindo por ignorância ou por algum motivo pessoal, e que não devemos levar isso para o lado pessoal. Assim, evitamos o sofrimento desnecessário e mantemos a calma e a dignidade. Da mesma forma, se algo bom acontece conosco, podemos sentir alegria e gratidão, ou podemos nos deixar levar pela vaidade e pela arrogância. Nesse caso, é preciso lembrar que tudo é passageiro e que não devemos nos apegar aos bens externos, mas sim aos internos. O estoicismo pode nos ajudar a viver melhor, pois nos ensina a ter uma atitude positiva diante dos desafios e das oportunidades da vida, sem nos deixarmos abalar pelas emoções negativas ou nos iludirmos pelas positivas. 6. Desenvolver uma atitude racional e lógica diante dos problemas da vida. Por meio da sabedoria estoica, que é a capacidade de julgar corretamente as coisas, de compreender a realidade como ela é, de aprender com as experiências e de aplicar o conhecimento na prática. O estoicismo nos incentiva a buscar conhecimento constantemente, através da leitura, do estudo, da reflexão e do diálogo. A sabedoria nos ajuda a desenvolver uma atitude racional e lógica diante dos problemas da vida, pois nos permite ver as coisas com clareza, discernimento e perspectiva, aliando a sabedoria ao autocontrole, e saber distinguir o que depende de nós, e o que não depende. Podemos assim tomar atitudes baseadas na razão e na lógica. 7. Melhorar a saúde física e mental. Princípios estoicos citados anteriormente se aplicam na questão da saúde, tal como saber o que está sob o nosso controle, para realizar o necessário, sem exagero, para nós mantermos na nossa melhor forma física e mental. Assim como o foco de viver o presente, faz com que percebamos nossas necessidades diárias, e assim fazer o necessário para nos mantermos saudáveis. Essas características só se mantêm em continuidade com o princípio estoico da autodisciplina, que significa ter domínio sobre as nossas paixões e impulsos, e agir de acordo com a nossa razão e os nossos valores. 8. Ter uma visão ampla e racional da realidade. O estoicismo pode ajudar você a ter uma visão ampla da realidade, ou seja, uma perspectiva que leve em conta tanto os aspectos positivos quanto os negativos da existência, sem se deixar levar pelo otimismo ingênuo ou pelo pessimismo paralisante. O estoicismo nos inspira a imaginar cenários desfavoráveis ou adversos que poderiam acontecer, e refletir sobre como lidaríamos com eles. O objetivo não é se angustiar ou se desesperar, mas sim se preparar mentalmente para enfrentar as dificuldades, valorizar o que temos e evitar a frustração. Por exemplo, um estoico poderia imaginar que perderia seu emprego, sua saúde ou seus entes queridos, e pensar em como se adaptaria a essa situação, quais recursos teria à disposição e quais lições poderia aprender. Outra prática estoica para ampliar a visão da realidade consiste em adotar uma perspectiva cósmica ou universal, e contemplar a realidade como um todo, desde o ponto de vista dos astros, da natureza ou da história. O objetivo é se desapegar dos problemas triviais ou insignificantes, reconhecer nossa transitoriedade, e buscar um sentido maior para nossa existência. Por exemplo, um estoico poderia olhar para o céu estrelado, para uma paisagem natural ou para um monumento histórico, e se perguntar qual é o seu papel no universo, quais são os seus deveres e quais são os seus valores. 9. Ser autêntico, honesto e íntegro, sem se preocupar com a opinião dos outros. Ser autêntico significa ser fiel a si mesmo, aos seus valores e princípios, sem se moldar às expectativas alheias.
Ser honesto significa dizer a verdade, mesmo quando isso pode nos trazer desvantagens ou críticas. Ser íntegro significa agir de forma coerente com o que pensamos e sentimos, sem nos corrompermos ou nos contradizermos. No estoicismo, essas qualidades são expressões da virtude, que é o único bem verdadeiro e duradouro. A virtude é o que nos torna felizes, independentemente das circunstâncias externas. Por outro lado, os bens externos, como a riqueza, a fama, o prazer ou a aprovação dos outros, são indiferentes, ou seja, não nos tornam nem melhores nem piores, nem mais felizes nem mais infelizes. Eles são apenas preferíveis ou não preferíveis, dependendo de como usamos. Portanto, ao sermos estoicos, aprendemos que o importante é o que nós pensamos de nós mesmos, e isso depende de nós. Se agirmos de forma virtuosa, podemos ter orgulho de nós mesmos. Se agirmos de forma viciosa, teremos vergonha de nós mesmos, mesmo que os outros nos elogiem ou nos bajulem. 10. Saber lidar com as incertezas e as surpresas do destino, tendo uma visão ampla da realidade, sabendo distinguir entre o que depende de nós, buscando sabedoria, desenvolvendo nossas virtudes, e contemplando as situações da vida com lógica e razão. Essas bases estoicas nos permitem alcançar a habilidade de muitas vezes tomar atitudes que evitam problemas, e nos colocam em uma posição privilegiada na vida. Mas mesmo quando coisas fora do nosso campo de previsão acontecem, o estoicismo nos inspira a encontrar soluções viáveis, e a termos coragem para lidar com as situações que a vida põe em nosso caminho. Para adquirir mais conhecimento estoico, seja inscrito, curta o vídeo e comente. E como Marco Aurélio disse, examine com atenção seus guias interiores e indague o que evitam os sábios e o que perseguem.